Bom, e sobre a filosofia diante da técnica, né? O que que isso, vamos dizer assim, quer dizer, o que que isso de fato significa, né? Olha, duas coisas que são bem evidentes, vamos dizer assim, na humanidade, tá certo? A primeira delas é o aspecto de que filosofia e tecnologia são duas características eminentemente humanas. Não tenham dúvida disso, tá certo? São dois elementos que são muito fortes, vamos dizer assim, na humanidade. Então, da união dessas duas coisas é que se consegue compreender de fato a nossa humanidade. Não nos coloca nem acima nem abaixo de nenhum outro ser vivo, né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista, mas até onde se compreende essa característica de filosofar, desenvolver tecnologia, é eminentemente humana na forma como nós compreendemos. Isso não significa que sejamos os únicos. Eu prefiro acreditar que a gente não tem elementos para perceber ou amplitude, vamos dizer assim, para decretar definitivamente que só nós produzimos essas duas coisas. Mas até onde nós sabemos, filosofar e desenvolver tecnologia é eminentemente. Bom, sendo assim, é justo então a gente afirmar que essa coisa da racionalidade instrumental, por assim dizer, é um elemento presente, vamos dizer assim, na nossa construção de humanidade, né? E isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso a gente já vai encontrar essa discussão em Platão, né? Entre outros filósofos orientais ou do Oriente Médio, que vão conversar sobre a racionalidade instrumental, característica, vamos dizer assim, dessa união entre a filosofia e a técnica, que, como já disse nos vídeos anteriores, vem sendo apagada. Agora, o cuidado que a gente já tem que, vamos dizer assim, começar a sublinhar, e aí vai nesse caminho de Platão, Aristóteles, que não é muito a minha praia, é o fato de que há uma busca, vamos dizer assim, do Aristóteles, quando vai pensar nessas questões que poderiam aproximar da técnica, é o fato de que ele vai trazer, vamos dizer isso, dentro de uma indagação ético-política e vai procurar compreender essa coisa da técnica como algo meramente instrumental. E aí a gente percebe que esse pensamento, vamos dizer assim, essa ideia, ela acaba, vamos dizer assim, nos perseguindo intensamente até hoje. Há um movimento, vamos dizer assim, em relação a essa redução do pensar a técnica como algo meramente instrumental, e aí vale a pena dizer que redução é algo que está dentro do meu ponto de vista, de entender isto como uma redução, tá certo? Eu acredito que existam outros estudiosos dessa área que vão procurar fundamentar uma outra coisa, né? Mas o que eu percebo é que já lá nos gregos clássicos, né, a gente vai encontrar essa busca, vamos dizer assim, de redução da técnica ao instrumental. E isso é uma situação que foi tão consolidada que até hoje ela se traduz, vamos dizer assim, na nossa sociedade, e vocês que estão estudando isso na contemporaneidade estão dentro, vamos dizer assim, dessa nuvem, né, que foi, vamos dizer assim, fundamentada filosoficamente lá no passado. Essa situação, não é, ela se traduz ainda mais de forma mais próxima de vocês, não é, porque se eu entendo a técnica como algo meramente instrumental,
vocês que trabalham com a tecnologia, não exatamente com a filosofia da tecnologia, acabam, vamos dizer assim, sendo os construtores desses instrumentos. Então, para que pensar muito, né? Basta um pensar em como fazer um instrumento. Esse um que pensou, ele está numa situação de vantagem, né? Uma vantagem que é dada dentro da sociedade através de oportunidades, de questões econômicas, do quanto a ideia daquele cara vai gerar lucro, né? E ele vai ser o cara que pensa. Os outros, o que vem depois, são os executores. Esse tipo de colonialização, ela é muito presente entre os desenvolvedores de tecnologia. Tanto é que, se vocês olharem, vamos dizer assim, as criações, por exemplo, quem trabalha com criação de personagens, né, que envolve tecnologias de desenho, de animação, de uma série de coisas, né, a gente encontra, vamos dizer assim, na criação desse sujeito que pensa que é inédita. Para quem estuda a epistemologia das coisas, vai ver que ali é um Frankenstein dos desenvolvedores que estão lá nos espaços ditos evoluídos, né, entre aspas, né, nos grandes criadores. Então, quantas e quantas vezes eu já vi, a gente vai ficando mais antigo, né, e vai dizendo, puxa, olha aqui o que eu fiz, né, é uma coisa inédita, olha que ideia genial e tal, e a gente vê aquilo ali materializado e reconhece, vamos dizer assim, linhas de design dos anos 60, dos anos 50, coisas antigas, né, que são revistas, né? Nas tecnologias educacionais, por exemplo, isso chega a ser uma coisa assim absurda, né? Na verdade, os caras mudam nomes, mudam pacotes, né? O objeto dentro da caixa de presente é essencialmente o mesmo, pintado com outras cores. E na tecnologia, no desenvolvimento de software, jogos, essa coisa toda, a situação vai mais ou menos no mesmo caminho. Na área da arte eu também encontro isso, né? Quantas pessoas eu vejo se sentindo fazendo um trabalho inédito, e a gente que está mais acostumado com essa coisa de pesquisa, principalmente quem vai buscar mais essas pesquisas mais arqueológicas, por assim dizer, encontra coisas que foram feitas nos anos 30, e hoje as pessoas, dado a sua falta de estudo das raízes daquilo que ela está produzindo, elas juram que estão fazendo algo absolutamente novo, e na verdade é por ignorância que elas pensam isso, né? Ignorância histórica, ignorância social, ignorância política. Elas acabam caindo nessa situação. É um pouco doloroso, mas com o tempo a gente vai vendo que não adianta muito a gente avisar ou falar, porque acaba que a pessoa, inclusive, fica se sentindo ofendida, né? Se você mostrar que esse ineditismo não é assim tão consolidado, né? Isso é um problema. Mas a gente vai caminhando aqui na nossa narrativa para que vocês entendam. Mais uma vez, nós podemos buscar no passado, vamos buscar lá em Francis Bacon. Quem tiver mais essa viagem assim de datas, né, bota lá no Google e vê que época, né, que sociedade, pelo menos a narrativa da sociedade que o Francis Bacon estava interagindo. Ele chega, né, e coloca sobre a importância da supremacia da técnica, e você vai ver que essa supremacia da técnica faz com que Bacon cunhe, né, ou pelo menos é atribuído a ele uma frase dizendo que saber é poder, né? Então, quer dizer, quem cria, né, quem sabe, domina, né? E é muito importante que vocês percebam isso na sociedade atual, né? Vocês pensem nas áreas de vocês, vão buscar as raízes daquilo que vocês estão querendo fazer, e muito provavelmente vocês vão encontrar que aquilo que você está fazendo não é absolutamente inédito, né? Mas que na verdade existem centros onde isso já era praticado há algumas dezenas de anos atrás, né? E essa é a intenção da dominação colonialista, né? Muito importante que se o norte-americano, se o europeu faz alguma coisa, né, que os outros que façam essas coisas aqui na América do Sul imaginem
entendeu? Que estão sendo inéditos, que estão sendo, vamos dizer assim, uma vanguarda, né? E quando essa vanguarda de fato ocorre, em geral esse sujeito ele é captado, vamos dizer assim, da América do Sul e levado para um desses grandes centros. Afinal de contas, saber é poder, né? E é muito importante que eu, que sei, mantenha essa sabedoria comigo, né? Não ensine todos os pulos dos gatos para vocês, né? Isso vai me garantir o poder, e se eu conseguir fazer o que a sociedade hoje está fazendo com uma perfeição incrível, né? Com os nossos com os países, né? Que não são os países de ponta econômica, né? Política, é o fato de fazer com que você pense que você está fazendo algo inédito. Você pensa que tem esse poder. Então, quando nós desenvolvemos um motor assim ou assado, se realmente ele for novo, você é capturado para esses grandes centros. Mas se você não for novo, é muito importante que eu mantenha você na ilusão de que você está realmente fazendo algo novo e que então você domina, né, o saber sobre aquele assunto. Imaginem isso em termos de grande escala política. Imagina essa dominação tecnológica em termos de grandes escalas, entende? É fantástico essa forma de controle. É uma coisa assim, eu acho genial estudar isso porque me tira da ingenuidade. Mas tem pessoas que não querem sair da ingenuidade, é uma espécie de Matrix, né? Que nem no filme. Né? Eu me lembro que um dos personagens do filme, comendo um bife, né, ilusório, diz assim, não, eu prefiro permanecer nessa ilusão aqui de que eu estou comendo esse bife, de que eu estou vivendo assim. Se eu não me engano é o Cypher, o cara que trai o Morpheus no primeiro filme, né, e ele fala para a máquina que ele prefere viver nessa ilusão. Nós somos mantidos nessa ilusão. Essa é uma sacada do filme, né, que vai vir amparada por um filósofo, né, pelo Baudrillard. Né? Então, quer dizer, eu prefiro viver essa ilusão de que eu estou criando algo novo, e os grandes centros dizem, meu filho, você realmente está criando algo novo, meus parabéns e tal. Se for algo novo realmente, ele seguramente vai fazer uma oferta e vai carregar esse indivíduo para onde ele tem, vamos dizer assim, maior controle, né, das criações e maior controle econômico. Como é que a gente sai disso, né? Bom, uma das formas da gente sair disso é saber que a gente está sendo controlado. Eu continuo dentro da metáfora do filme Matrix, né? Você vai até a Matrix para conseguir algumas coisas, mas ao mesmo tempo você sai da Matrix e faz alguma coisa mais autoral, né? Alguma coisa que não satisfaça a principal lógica e alimento do sistema que nós vivemos, que é a ideia do lucro, que é a ideia do capital, que é a ideia da grana, que é a ideia do global, né? Essa ideia fantasmagórica, né? Misturado com Frankenstein, eu não sei nem pronunciar isso, né? Que é quando você consegue estabelecer um padrão de resistência, né? Mas para a sobrevivência, algumas vezes você vai ter que estar dançando conforme a música, né? Esse é o elemento que eu acho também genial na perspectiva, né, que Foucault nos inspira, né? Não vem ao caso se ele fala ou se ele deixa de falar isso, mas ele inspira a gente a essa perspectiva subversiva, né? E inclusive essa palavra é demonizada, né? Porque é o calcanhar de Aquiles, né? Você produz alguma coisa para o sistema, mas você também produz alguma coisa autoral e que não está funcionando dentro da lógica do lucro, né? Então você consegue sobreviver e ao mesmo tempo fazer algo diferente, né? Olha, cuidado, é vendido para nós que nós temos que estar de um ou do outro lado. Isso significa um desejo de tentar nos classificar, isso significa um desejo de dizer assim, se você é contra, saia. Não, vamos ser contra e vamos ficar. Vamos produzir algumas coisas que o sistema quer que sejam produzidas e vamos guardar espaço, muito espaço, para produzir outras coisas que você sabe que vão poder se compor como resistência. Então essa é a ideia principal, né? E a tecnologia vem nisso. E lembra do Francis Bacon, tá certo? Né? Saber é poder. Depois a gente vai desenvolver isso dentro do Foucault e vai ver que essa relação é
inevitável, ela é o que acontece de fato.